Olá, graça e a paz, como é que vocês estão? Mais crente, né? Graças a Deus. Querido, eu quero hoje, compartilhar mais uma palavra desse meu livro, Chamados pela Graça. Zacarias 13:7 diz: Levanta-te, ó espada, levanta-te contra o meu pastor, o meu companheiro, e o fere, e as ovelhas ficarão dispersas, mas eu me compadecerei dos meus pequeninos e os trarei de volta. Querido, isso é maravilhoso porque a palavra de Deus, diferente do que muitas pessoas pensam e acham, ela acha que a palavra ela é fragmentada. Mas na realidade, querido, a palavra de Deus, querido, ela tem um propósito. Ela é contínua e tem um propósito. A Bíblia diz que após Adão e Eva pecar, a Bíblia diz que Deus colocou dois anjos, dois querubins, diante da entrada do paraíso. Ou seja, Adão e Eva foram expulsos do paraíso e Deus colocou dois anjos, dois querubins, cada um com uma espada flamejante. É a primeira vez que aparece na Bíblia a expressão espada, e não somente uma espada, querido, uma espada flamejante. E essa espada é uma espada de juízo, essa espada é uma espada de condenação. Mas é interessante, querido, que ao decorrer, né, da caminhada, no decorrer que a gente vem caminhando na palavra, mais à frente você vai encontrar a libertação do povo. O povo é liberto lá do Egito, né, ele fica escravo no Egito. Mas a Bíblia diz que Deus o tira com a mão forte. E a Bíblia diz que quando ele sai dali para o deserto, a Bíblia diz para Moisés construir um tabernáculo. E esse tabernáculo, querido, todo ele representa Cristo. E o mais interessante, querido, que não somente o tabernáculo, mas Deus manda Moisés construir a Arca da Aliança. E é interessante que se você olhar a Arca da Aliança, você vai perceber. E essa arca ela era construída com madeira de acácia, querido. Ou seja, ela era construída de madeira, mas ela era revestida de ouro. Exceto o propiciatório, que era a tampa da arca. A Bíblia diz que aquela tampa, né, ela era feita com ouro maciço, ouro batido, já representando o nosso Cristo. E é interessante que a Bíblia diz que dali, de cima do propiciatório, Deus falaria. O que me chama a atenção é que não somente tinha a tampa do propiciatório, mas havia também dois querubins. E aqueles querubins não era qualquer um querubins, aqueles querubins eles representavam o próprio Deus. E é interessante que esses querubins, diferente dos querubins que estavam lá no Éden, cada um com uma espada flamejante na mão, esse querubim ele não tem espada. Ele não tem espada na mão. Eles ficam um de frente para o outro e eles ficam olhando, né? Na realidade, eles ficam olhando para a tampa, né, do propiciatório. E é interessante que a tampa do propiciatório representa o próprio Cristo. E o que acontecia ali em cima ali daquele propiciatório? A Bíblia diz que uma vez por ano o sacerdote ele vinha e ele aspergia sangue em cima daquela tampa. Interessante, querido, que quando aqueles querubins eles olhavam para baixo, eles não viam o que estava debaixo da tampa. Eles só conseguiam ver o sangue. É por essa razão que eles não estão com a espada nas mãos, porque eles olham, né, para o sangue. E é interessante que aquilo ali já era algo mostrando o que ia acontecer no futuro através do sacrifício de Cristo. E o que de verdade tinha dentro da arca, querido? E é interessante que dentro da arca havia três elementos dentro da arca. Havia a tauba, né, da lei, a pedra, né, com a lei. Havia a vara de Arão, ali dentro, né? E também o pote de ouro com o maná. Ou seja, todos esses elementos representavam a rebelião do homem contra Deus. Ou seja, a lei, porque o homem quebrou a lei de Deus. O maná, querido, representando que eles rejeitaram, né? Eles murmuraram, eles rejeitaram o maná que representava o próprio Cristo, né? Que é o pão vivo que desceu do céu. E também a vara de Arão, porque eles se rebelaram contra a autoridade de Deus, a escolha de Deus em relação àquele que ia liderar, né? Eles foram contra a liderança de Deus. E é interessante que a gente olha e tem a tampa, e essa tampa era o que encobria, né, aquele sangue que estava em cima daquela tampa,
era o que encobria de Deus olhar. Então, ou seja, os querubins, quando eles olhavam, eles não via a rebelião do homem que estava dentro da tampa, eles só conseguiam ver o sangue que foi aspergido. E é interessante que da mesma forma que Deus usou o dedo para escrever a lei, aquele sacerdote ele colocava a ponta do dedo no sangue e ele aspergia uma vez sobre o propiciatório. Mas por que uma vez? Porque uma vez é suficiente, querido. Cristo só precisou morrer uma vez só, um só sacrifício. Foi suficiente para perdoar todos os nossos pecados. Mas a Bíblia diz que também ele jogava 7 vezes na frente da arca, ele jogava, aspergia o sangue 7 vezes, representando, querido, representando a obra completa, representando a perfeição de Deus, representando que o homem imperfeito só consegue se aproximar de Deus através do sangue. Isso é maravilhoso. E é interessante que as tribos, querido, da maneira que Deus ele mandou que as tribos viessem se posicionar. E se você olhar direitinho, querido, um ficou na parte sul, outra parte norte, uma na parte oeste e o outro na parte de baixo, que era a tribo de Judá, que era maior. E eles faziam o sinal da cruz, querido. E o que me chama a atenção é que eles ficavam de frente para o tabernáculo e de costa, né, da onde poderia vir o inimigo. Eles ficavam de costa para o inimigo, de frente para o tabernáculo, de frente para a arca, que é a representação de Deus. Ou seja, Deus era a vanguarda, Deus era a retaguarda deles. Era Deus que guardava. Como diz lá no Salmo 91, né? A tua verdade é escudo, mas também é broquel, ou seja, o escudo é que vai na frente, o broquel é que defende tudo, ou seja, era o próprio Deus que defendia o seu povo. Então Deus dizia para eles ficar de frente para ele, de costa para o inimigo. Ou seja, Deus era aquele que o protegia, Deus era aquele que os guardava. Isso é maravilhoso. E é interessante que quando eles começam a sair dali, começam a ir a caminho, né, da terra prometida, a Bíblia diz que depois que Moisés morre, Josué, né, Deus manda Josué seguir, levanta-te, né? E segue, né? Pega o sacerdote, ele começa a ir à terra prometida. Só que quando eles estão chegando próximo da terra prometida, aparece mais um empecilho. O que eles encontram agora? Aparece, querido, a Bíblia diz que aparece o Rio Jordão, e ele estava no tempo da cheia, ele estava transbordando. E se você for buscar direitinho, querido, o nome Jordão, se você for buscar, a tradução significa juízo. Jordão significa juízo, se você for buscar a tradução original. É interessante quando os sacerdotes, eles colocam os pés, querido. Ele coloca os seus pés diante do Rio Jordão. A Bíblia diz que as águas foram empurradas e abriu um buraco no meio para que o povo pudesse passar a pé enxuto. Isso é maravilhoso, querido, porque a Bíblia diz que uma das partes das águas foram empurradas para um lugar chamado Adão, querido. Ou seja, origem, ou seja, toda a condenação, todo juízo, porque o nome Jordão significa juízo. Então, todo o juízo foi empurrado para a origem. Isso é maravilhoso, querido. Mas também outra parte foi para um lugar chamado Zoratã, que significa aflição. Isso significa que Jesus ele empurrou, Jesus empurrou todo o juízo, toda a condenação. Ele empurrou e tirou, né? Ele retirou toda a condenação, toda a aflição. Tudo isso foi removido, querido, na nossa vida. E isso é maravilhoso. Continuando essa palavra, a Bíblia diz que teve um tempo que o povo, né, lá em Samuel, a Bíblia diz que o povo, ele pecaram contra Deus, e a Bíblia diz que houve a maior derrota. A Bíblia diz que houve a maior derrota de Israel. Não somente isso, querido, o povo perdeu, mas a Bíblia diz que os filisteus, querido, eles levaram a arca da aliança, que era a própria representação do Deus vivo, e eles levaram lá para a sua terra. E a Bíblia diz, querido, que Deus começou a castigar os filisteus. E Deus queria retomar, né? Deus queria retornar para o seu povo. E é interessante que Deus começou a castigar o povo. E Deus, ele queria, querido, isso mostra que Deus, mesmo distante, mesmo o povo pecando, mesmo o povo errando, Deus queria voltar para o meio do seu povo. A Bíblia diz que Deus começou a trazer praga sobre aquele povo. O povo começaram a sofrer de hemorroide.
E eles mandavam a arca para uma cidade e vinha uma praga para aquela cidade. E eles chegaram à conclusão, entendimento, que possivelmente poderia ser a mão do Deus vivo que estava castigando eles. E a Bíblia diz, querido, o que eles fazem? Vamos fazer um teste. Vamos ver se realmente esse mal está vindo sobre nós, que esse mal que está vindo sobre nós é algo casual, ou se é a mão do Deus vivo mesmo, né? O Deus de Israel que está nos castigando. A Bíblia diz que eles fizeram um propósito. Vamos fazer um carro de boi. Vamos pegar vaca com cria. E é interessante, querido, que eles fazem questão de pegar a vaca com cria. Por quê? Porque a vaca com cria jamais ela vai se afastar dos seus bezerros. Então não poderia ser qualquer vaca, tinha que ser vaca que estivesse amamentando, vaca com cria. E a Bíblia diz, querido, a Bíblia diz que eles colocaram, a Bíblia diz que eles colocaram a arca em cima daquele carro de boi. E quando eles colocaram a arca em cima do carro de boi, a Bíblia diz que aquelas vacas, elas saíram gritando e berrando. E elas foram embora, voltando para a terra de Israel. E quando a arca volta, retorna, né, das mãos dos filisteus, e elas vêm de volta para Israel, a Bíblia diz que quando elas chegam, né, a Bíblia diz que quando a arca chega numa cidade em Gibeá, Bet-Semes, e aquele povo, eles acordaram pela manhã e viram o carro de boi, juntamente com a arca da aliança ali. E eles tiveram, querida, a errada decisão de tentar abrir a tampa, né, do propiciatório para ver o que tinha ali dentro. E a Bíblia diz que quando eles abriram aquela arca, para ver o que tinha dentro daquela arca da aliança, e o que tinha ali dentro, querido, da arca, ali dentro tinha a prova da condenação. Havia prova, querido, que condenava o homem, mostrando a rebelião do homem contra Deus. E qual foi o resultado, querido, quando eles abrem a tampa do propiciatório? Porque a única coisa que impedia de Deus ver o que estava ali dentro era a tampa do propiciatório com o sangue que ficava ali em cima. Então, quando eles têm essa errada decisão de abrir, a Bíblia diz que quando eles abrem aquela tampa, os juízos de Deus vieram sobre aquele povo, querido. E a Bíblia diz que mais de 50 mil pessoas morreram, querido. Porque a única coisa que impedia daquele juízo, daquela condenação vir sobre aquele povo, era justamente o sangue que estava sobre o propiciatório. Porque o sacrifício, porque se não há sacrifício, não há redenção. O sacrifício, querido, é que nos traz redenção. E é interessante que o Velho Testamento, né, ele começa com espada e ele vai terminar com espada. Quando chega no livro de Zacarias, esse texto que nós iniciamos, que fala: levanta-te, ó espada, contra o meu pastor e fere o pastor, o meu companheiro, está falando do próprio Cristo. Sabe o que eu acho interessante, querido, nessa palavra? É que quando Adão e Eva pecaram, Deus colocou 2 querubins, querido, diante da porta, né? Ninguém podia entrar no paraíso. Mas a Bíblia diz que Jesus decidiu sair. Jesus decidiu sair, e é interessante, que me chama a atenção, que ele poderia sair e ele poderia voltar a qualquer momento, porque ele não tinha pecado. Também ele poderia, querido, vir aqui nessa terra e olhar para nós e falar assim: eu não vou morrer por ninguém, e ele poderia retornar a hora que ele quisesse. Mas sabe o que eu acho interessante, querido? Jesus, ele não quis, como pastor, Jesus não quis voltar sozinho. Ele não quis retornar sozinho. Ele não quis retornar sozinho, querido. Ele quis nos levar juntamente com ele. Mas é interessante, querido, para que ele voltasse, para que nós pudéssemos voltar juntamente com ele, havia um preço que precisava ser pago. Havia, querido, uma dívida que precisava ser paga. Havia uma justiça que precisava ser feita. A justiça de Deus precisava ser saciada. E a Bíblia diz que quando ele decide, isso é lindo, querido, quando Jesus decide, ele se faz pecado, né, lá naquela cruz, ele diz: está consumado. E quando Jesus ele diz está consumado, naquele exato momento, querido, a Bíblia diz que ele recebe todos os nossos pecados. Ele recebe todo o nosso juízo, toda a nossa condenação, toda a nossa dívida, toda a nossa maldição vem sobre ele. E quando ele recebe, querido, todo o nosso pecado, essa palavra que está, querido, em Zacarias 13:7 se cumpriu. A palavra que diz: levanta-te, ó espada.
E aquela espada que estava na mão, querido, daqueles querubins, ela veio e feriu o pastor. Jesus foi ferido, querido, através daquela espada. A espada do juízo de Deus veio sobre ele. Veio sobre ele porque ele estava levando sobre si nossos pecados. Esse foi o preço, querido, que foi pago. Esse foi o preço que Jesus pagou para que nós pudéssemos juntamente com ele ter acesso. Antes nós não tínhamos acesso, querido, porque na porta do paraíso, na porta do jardim, havia 2 anjos com uma espada flamejante que nos impedia. O pecado fazia separação entre nós e Deus. Nós não tínhamos acesso. Mas no momento, querido, que ele recebe nossos pecados, a Bíblia diz que aquelas espadas, o próprio Deus, querido, dá a ordem: levanta-te, ó espada. Levanta-te contra o meu pastor, o meu companheiro, e fé. Mas a Bíblia diz, querido, que as ovelhas ficariam dispersas, mas ele diz que eles trariam para perto, ele agiria de graça e misericórdia. E isso é maravilhoso, querido. Jesus, querido, ele recebeu toda a nossa condenação. Jesus recebeu tudo, todo o castigo que vinha sobre nós, recaiu sobre ele. E o que acho lindo, que a Bíblia diz que no sábado pela manhã, Maria Madalena e algumas mulheres, elas foram até o túmulo de Jesus. E elas foram para balsamar o corpo de Jesus. E no meio do caminho, elas tinham uma preocupação: quem removerá a pedra? Sabe qual foi a surpresa, querido? Sabe qual foi a surpresa? Que quando elas chegaram diante daquele sepulcro, a pedra já tinha sido removida. Ou seja, aquela pedra representava a tampa do propiciatório, que ninguém podia ver o que tinha lá dentro. Mas quando elas chegam lá dentro, querido, do sepulcro, quando Maria olha, aquele anjo diz para ela: por que tu procura? Quem está procurando? Porque você procura entre os mortos aquele que vive. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Querido, aquele túmulo, querido, era a própria arca, querido. Aquele povo, eles viam a arca por fora. Mas Maria Madalena, que isso é lindo demais, ela teve a oportunidade de ver a arca por dentro. Sabe o que é lindo, querido? Quando ela chega e ela olha, ela vê 2 anjos. Os mesmos querubins, querido. É os mesmos querubim que estava lá, querido, com a espada flamejante diante do paraíso, impedindo que qualquer um que chegasse perto, aquela espada cortava. Era o mesmo querubim, querido, que estava diante da arca, um de frente para o outro, né? Na arca da aliança, e olhando para baixo, e olhando o sangue. Era o mesmo querubim. Só que agora é interessante, querido, que um está sentado de um lado, está sentado do outro. Sabe por que estão sentados? Porque a obra tinha sido consumada. Sabe por que eles não estão em pé? Porque a obra foi consumada. Sabe por que eles não estão com espada? Porque o juízo já tinha sido feito. As espadas que estavam sobre as suas mãos já tinham castigado nosso Jesus. A espada que estava sobre as suas mãos já tinham ido de encontro ao pastor, já tinham ferido o pastor, ou seja, a ira de Deus já tinha sido saciada, a justiça de Deus tinha cumprido. Isso é maravilhoso, querido. Por isso esses anjos estão assentados. E eles dizem para Maria: porque tu procura? Porque procura entre os mortos aquele que está vivo. Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Ele já vive, ele reina. Isso é maravilhoso, querido. A espada, querido, já tinha caído por terra. O juízo caiu. A condenação caiu. Isso é maravilhoso. E isso é maravilhoso, querido. Hoje, por isso que nós podemos dizer: nós somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque aquele que não tinha pecado, ele se fez pecado por nós. Jesus levou tudo que era nosso. Levou toda a nossa condenação, todo o nosso pecado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras fomos curados, fomos sarados. Agora, pois, não há mais nenhuma condenação. Deus não está mais irado conosco. Deus não nos trata consoante nossos pecados. Deus não nos trata consoante nossos erros, porque a ira de Deus foi saciada. O pastor foi ferido. Agora, querido, quando olhamos que o Velho Testamento começa com uma espada e termina com a espada, mas se você seguir
Ele começa com espada no Velho Testamento, mas lá no Novo Testamento não tem espada, só existe um sepulcro vazio, não existe mais a tábua da lei, não existe mais a vara de Arão, muito menos o pote com ouro que representava, que era contra nós. Jesus removeu aquilo que era contra nós, que isso é maravilhoso. Aquilo era a prova cabal. A lei, querido, a vara de Arão e o pote com maná era a prova que Deus tinha contra nós. Mas Jesus removeu tudo que era contra nós, querido. E hoje nós temos acesso. Hoje nós temos acesso, querido. O jardim não está mais fechado. Hoje nós temos acesso ao Pai. Nós podemos entrar, querido, sem culpa, sem condenação. Não há mais espada contra nós. E isso é maravilhoso, querido. Oh, querido, se eu fosse dar um tema para essa palavra, eu colocaria da espada ao túmulo vazio, porque Jesus, querido, já removeu toda a condenação, já removeu tudo que era contra nós, e isso é maravilhoso, querido. Querido, essa é uma das palavras que está aqui nesse meu livro, chamados pela graça. Querido, nós fomos chamados pela graça. Quando nós olhamos para a cruz, nós vemos que Deus, querido, ele não facilita para o pecado. Deus não poupou o seu único filho. Mas ali naquela cruz nós também vemos a justiça. Nós vemos, querido, a bondade do nosso Deus. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa, sua família. Graça e paz.